Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. Destino Saudade, episódio 43, com o grande Rui Miguel Tovar e com um convidado especial hoje, o Gonçalo Costa, que vocês não vão conseguir ouvir nem ver, mas está aqui presente. Gonçalo, muito obrigado pela tua visita. Vestido à Milan, número 11, um telar, hein? E classe, e um telar. E ainda vamos falar sobre isto. Fichas completas, não é? O Gonçalo está aqui a assistir as nossas gravações e quem quiser vir cá, basta mandar um e-mail para os 00. Nós vamos fazer aqui uma bancadazinha, não é, Rui? Para replicarmos aquelas sitcoms dos anos 80, Bora, com aplausos vamos e... Sim. Rui, hoje o episódio está muito ligado ao Dia das Mentiras. Não, sim. Porque estamos no sábado, É não no é? sábado, Dia 1 de Abril. É depois da manhã. E tu vieste com uma camisola do Botafogo de Ribeirão Preto, Sim, é isso? Botafogo Futebol Clube. Portanto, Botafogo, Dia das Mentiras, onde é que isto nos vai levar, Rui? Não. A camisola foi só uma brincadeira. Nem sempre leva associado ao assunto. Foi uma grande prenda, enorme prenda, de um amigo meu que vive em Ribeirão Preto, português, mas reside lá há 11 anos, é o João Almeida Moreira, ilustre jornalista do Público, do Record, e agora é colaborador da Bola, já foi do Expresso. Escreve muito bem. Escreve muito bem no Diário de Notícias, não sobre bola, mas sobre tudo o que envolve o Brasil, que é um mundo, sobretudo a política, é muito forte. Imagino que ele tenha, ou melhor, não imagino que ele tenha aprendido nestes 10 anos de Brasil e 10 anos de Ribeirão Preto, de facto que é a cidade do Sócrates, e a camisola tem 8 Sócrates. Tive a sorte de passar lá uns dias, em 2013 e 2014, e de ter ido ao bar onde o Sócrates tomava religiosamente o seu chopp, ou os seus choppes, no plural, e estava inscrito na parede a famosa frase quero morrer num domingo em que o Corinthians foi campeão. E a verdade é que anos depois o Corinthians foi campeão no domingo, e num dia de pesar por ser o dia da morte do Sócrates. Portanto, Impressionante. Sim. Impressionante. E eu lembro-me de lá estar. Estavas lá nessa altura? Não estava. Por acaso pude entrevistar o Sócrates por telefone a propósito de umas eleições do Sócrates, do nosso Sócrates. Não sei em que ano é que foi. 2011. Era quase como entrevistaste o Washington, o pai do Bruno Alves. Exato. Quando eleições dos Estados Unidos, recordo dessa brincadeira. Olha. Só estive perto do Sócrates nesse instante, telefonicamente. Em Ribeirão Preto estive perto do estádio, vi o estádio. Estádio esse que, ou melhor, clube esse que agora até teve nos quartos de final do Paulistão e foi eliminado pelo Red Bull Bragantino do Pedro Caixinha. Portanto, é um clube com história e, claro, se nasceu lá o Sócrates, então será sempre um clube imortal, embora pertença à classe média brasileira do futebol brasileiro. Mas é um clube que tem o seu peso, e onde o Sócrates, de facto, saltou para a ribalta, e é um clube com equipamento belíssimo. Eu adoro a camisa. Estava a olhar para ti e estava a pensar nisso. A camisola é muito bonita, portanto, quem estiver com a imagem do Destino de Saudade pode ver isso. É muito bonita. Listas vermelhas e brancas, verticais, um emblema também muito bonito. Muito e simples. este estilo retro, vintage, Sim, maravilhoso, não é? Nem mais, sim. E lembrei-me só, também tem a ver com o nosso personagem eleito para o Domingo Esportivo, que já lá vamos. Mas antes temos esse... Este é mesmo o personagem, não é? O personagem. E temos... o programa de hoje é sobre flops e barra mentirosos do futebol, e não só. Eu vinha para cá e a lembrar-me que a primeira grande mentira do desporto que vi foi o Ben Johnson, em 88. Lembro perfeitamente de estar a ver a final dos 100 metros. Eu era claramente Carl Lewis. Não sei porquê. Ou seja, eu não tinha, sinceramente. Eu estava a beber toda aquela emoção porque a nossa família, que era do meu pai, muito grande, na Lourinhã, silêncio total. Parecia que íamos ouvir ópera.
ia começar a final dos 100 metros, toda a gente se pôs à frente da televisão. Tenho esse momento gravado muito, muito bem na cabeça, e aquilo foi, né? Foram 10 segundos e tal. Para quem não se recorda, o Ben Johnson ganhou a medalha de ouro e depois foi desqualificado Nem porque mais. foi apanhado num Exatamente. controlo antidoping. Sim, E o Carl Lewis, que foi o segundo, medalha de prata, acabou por subir a ouro. sim. Subir a ouro. Portanto, foi a primeira grande mentira que me lembro, não é? De ficar espantado com tudo isso. Primeiro espantado com a autoridade com que ele ganhou essa final, e depois com a notícia do dia seguinte, ou, não sei se foi no dia seguinte, foram nos dias seguintes. Sei que foram duas notícias muito emocionantes, porque foram momentos em que ninguém estava à espera. Dia 1 de Abril, dia das mentiras, tu escolhes o Ben Johnson e eu escolho o Lance Armstrong. Ok. O Lance Armstrong, acho que foi a que mais me marcou, pela Sim, negativa, naturalmente, sim. porque eu era um defensor gigantesco do Lance. Adorava. Sim, Eu sim. parava mesmo para ver as etapas da Volta à Sim, França, sim, porque de facto percebo. a forma como ele conseguia dominar os adversários na estrada, nas subidas, era impressionante. E depois, quando aquilo cai tudo, tu sentes, eu perdi 7 verões a ver isto para nada, não é? É uma decepção gigante. Eu percebo-te. Em relação aos 100 metros, tive o privilégio de os ver ao vivo em 2016, Claro. no Maracanã, Sim, sim. e de facto, esse silêncio que tu falavas há pouco é mesmo assim. O estádio, e tu sabes que no Brasil aquilo é mesmo muito barulhento, Sim. quando é dado aquele on your marks, get set, go, o silêncio é sepulcral, e depois há o tiro, e aqueles 8 segundos, 9, na altura ganhou o Usain Bolt. O Bolt. ok. Claro, Sim, sim. claro. Diria que foi dos 3 eventos esportivos que me mais marcaram, que eu vi Uhum. em toda a minha vida. Pois, olha, Está lá, a final dos 100 metros está lá, claramente. Sim, sim, ainda bem, espetacular. Não imagino, lá está. Deve ser uma emoção muito, muito grande. E é fácil conseguir lugar, não? Como é que é? Na altura aquilo era mais ou menos assim, portanto, nos jogos de basquete, por exemplo, se jogasse os Estados Unidos contra a França, os jornalistas desses países tinham prioridade sobre ok, os outros. ok. E os brasileiros também, portanto eram os 3 que tinham prioridade. Sim. Mas depois havia sempre lugares de vagos que eram preenchidos conforme a ordem de chegada, basicamente. Ok, sim. Era por isso que eu vi 2 jogos da seleção dos Estados Unidos, basquete, porque cheguei lá muito cedo para tentar o meu lugar Lá ao pavilhão. ao pavilhão. Mas não dava para fazer por internet? Algumas coisas sim, outras não. Ok. Essa não E os dava. 100 metros? Os 100 metros, por acaso, acho que também foi assim. Tipo, chegar Ir lá lá? e ir lá. Então ficar na fila à espera? Exatamente. Ai. Exatamente. E quando chegaste lá, como é que era o tamanho da fila? Pá, não era grande, porque imaginemos, aquilo foi de manhã, lembro perfeitamente disso, imaginemos às 10 horas ou às 11, Ainda bem, não é? e eu fui para lá tipo 7 da manhã, e quando cheguei não havia 3, 4 pessoas à minha frente. Pois, claro. E depois, quando fomos para a bancada, estamos a falar em talvez 500 lugares, pois era mesmo muito grande a bancada de imprensa. E eles aproveitavam basicamente a bancada toda, coberta, para ser a bancada de imprensa. Portanto, Ok. não é uma bancada de imprensa normal também. Pois não é. Ok. Mas também sei de muita gente que ficou de fora, portanto, que não conseguiu ver. E depois zona mista, ou não? E depois zona mista, sempre. É, e sempre. então? Isso E aí? sempre. Caos total. Caos total. Caos total. Nesse dia, sim. E quando apareceu o Bolt, por exemplo? Tu Eh, estiveste perto cons- dele ou é? Tirei fotos a 1 metro dele, portanto, estive mesmo ao lado dele. Eu já o tinha entrevistado cá em Portugal. Não sei se recordas, por telefone. Não, O Usain não. Bolt. Tinha feito uma entrevista exclusiva com ele. Sério? Portanto, estava um bocadinho mais sossegado em relação a E isso. ele estava onde? Na altura? Foi por telefone, não lhe perguntei onde é que ele estava, sinceramente. Ok, ok. Foi tudo tratado com o empresário dele, por e-mail, daqueles golpes de sorte, em que tu inicias os contactos e pensas, não vou conseguir. Pois, e de o repente Bolt. recebes um e-mail. E de repente, olha, podemos fazer aquilo amanhã. Podemos, claro. À volta disso. Maravilha. Só para acabar, por exemplo, o Michael Phelps, que nadou nesses Jogos Olímpicos talvez 5 ou 6 vezes, que eram as últimas vezes, eu consegui ir a 2 do Michael Phelps, às outras não consegui. Portanto, tinha a ver com isso. Porque o contingente americano devia ser... Gigantesco. Claro. E depois os brasileiros tinham sempre, portanto, a prevalência por serem da casa. Sim, sim. E eles também têm alguma tradição na natação. Tem. E no atletismo não tem. E tiveram bons tanto. resultados na altura, Foi. recordo-me disso. Mas já viste a volta que nós demos? Já estamos na natação dos Jogos Olímpicos de 2016. Vamos parar. Oh Rui, dia das mentiras, também é dia de flops. Muitos. E nós, no exercício, acho eu, castiço, curioso, escolhemos aqui alguns, aquele Bora. que para nós é o 11 inicial, o pior 11 inicial de Porto, Benfica e Sporting.
Portanto, vamos a isso. Vamos Bora. recordar aqui alguns nomes. Vamos já, sim. Vamos recordar. Permites-me avançar com o pior 11 Sempre. que eu vi jogar Tu no primeiro. Porto e depois faz as tuas alterações. Sim, vou fazer aquilo que me lembro. Ora bem, Diz. muito bem. Eu já vim aqui para o 0-0. Lembrei-me de alguns jogadores. Isto foi muito de cabeça. Claro. Mas a baliza, a opção foi indiscutível. Ivica Caralho. Ah, sério? Olha, eu tinha o Lars Eriksson. Lars Eriksson, podia ser. O que é que tu achas? Eu- Os dois. Os na baliza, dois. Ao mesmo tempo. O Ivica Caralho, eu diria que veio para o Porto com um estatuto diferente, ou seja, para ser titular. Uhum. O Bahia tinha saído, o Caralho tinha feito um bom Mundial de 98 Sim, sim. pela Croácia, Sim. e quando chega ao Porto, aparentemente era uma opção ao Europeu de 96. Agora estou com dúvidas. O Bahia sai para o O Bahia Barcelona sai em 96, não é? 96, portanto talvez ele tenha chegado em Ele 96 chegou aí, foi? ou em 98 depois do Mundial. Estou com dúvidas. Portanto, ou uma coisa ou outra. Sim, sim. Sei que estava uma vez no estádio a ver um jogo Porto-Olympiacos. O Porto teve a ganhar 2-0, o Olympiacos faz 2-1 e mesmo a acabar o jogo há um cruzamento absolutamente inofensivo que o Caralho pode agarrar como se fosse uma bolinha mansa e ele falha completamente o cruzamento e o Olympiacos faz o 2-2 e o estádio todo a assobiar e eu aí percebi, não, ele não vai dar mesmo. Pois. Não vai dar mesmo. O Eriksson também teve um 2-2, que me lembro, em Campo Maior. E teve aquela supertaça com o Sporting, em que foi bastante infeliz. Pelo menos num golo. Não Não dos sei, golos. sim, não sei se em dois até. No outro não teve culpa porque foi penalti, mas penalti, nem sei se foi ele que cometeu o penalti, mas sei que o Eriksson era um guarda-redes que até podia ter valor, mas o peso da camisola, da E responsabilidade ele era o do suplente do Ravelli na clube, seleção. Pois. Portanto, À aparentemente partida não tinha, não claro. era um péssimo guarda-redes, Não, mas a não. imagem que nós temos é de facto Sim, sim. muito má. Sim, a questão aqui tem a ver com o momento, não é? Não estamos a falar do jogador em si, porque há jogadores que foram espetaculares, mas que naquele clube, naquele momento, não resultaram. E daí o flop, não Não é? funcionaram. Claro. Aliás, no Sporting, vou só adiantar este nome, o Caicedo, que depois teve uma carreira muito interessante, no Sporting foi horrível. Até e o Segurabi. E o Scurabi, Tomás Scurabi, obviamente. Portanto, ficamos com o Lars Eriksson, porque as opções do Rui Miguel Tavares têm prioridade, Nada disso. aqui no Destino de Saudade. Avançamos para a defesa, e o meu quarteto defensivo é de facto muito mau. Diga Muito lá. mau. No lado direito estava entre dois nomes. Estava entre o Butorovic O Turovic, sim. e o Soncaia. Escolhi o Soncaia. Acho que era pior ainda. Os centrais, Alejandro Dias Ah, sim, claro, também tenho. e Stepanov. Stepanov, sim. Lateral esquerdo, Nelson Benítez. Benítez. Que eu sim, acho que sim, pouca sim. gente se lembra. Sim, estás a sim, ver? sim. Porque Foi passou como um raio, não é? mesmo. E não jogou nada. Nada. Jogou muito pouco. Muito pouco. Aliás, Portanto- eu vou só arriscar eu lembro-me que no meu meio-campo, fictício, claro, são 4 contratações de um verão, no tempo do Bobby Robson, e eles não fizeram nada. O meio-campo que pode ser um ou outro, pode ir ao ataque. É o Mogroferro, o Sevan, o Nutsunda e o Paz, o Walter Paz. Os 4 vieram no mesmo verão. Incrível. Com o Bobby E não Robson. com o Bobby Robson. E não deram nada. Nem sei se fizeram minutos oficiais. Walter Paz nunca jogou. Mogroverro nunca foi inscrito sequer. Pronto. Foi recambiado. O Netsunda e o Mandela Zvan nunca fez jogou também. E o zero- Netsunda tenho dúvidas. 0 minutos, já viste? 0 minutos. 4 reforços, 0 minutos. Quando se fala de flops, esse verão é... E o Porto tinha uma grande equipa. Tinha uma grande equipa, sim. E foi campeão, E foi mesmo campeão. com estes 4. A questão aqui tem a ver com... Eles nem sequer resultaram na segunda divisão, Penafiel, porque jogaram depois, Uhum. em Penafiel, Académica, acho eu, Na Fiel Académica. Chaves, o Netsunda. Chaves, e mesmo assim, pronto, não foram, não se O conseguiram Walter Paz impor. jogou no Gil Vicente. Gil Vicente, estás a ver? Mas o Mandela Zvan é uma joia de rapaz. Pronto, ao menos isso, talvez. Eu me entrevistei há uns anos e ele é mesmo um sul-africano muito bem disposto. E depois, além disso, arranjam-me entrevistas com o Benny McCarthy e com o Lucas Radebe. Ok, boa. Portanto, é mesmo uma joia. Até Tá me sinto perdoado. mal a colocá-lo aqui nesta lista. Eu é que pus. Tu podes incluir outros. Portanto, mas esse quarteto é de facto é Oh, mesmo... 0 minutos, já viste? E contratados no mesmo verão. mesmo verão. O senhor Bobby Robson deve ter olhado para aquilo e... É fascinante. Nem sei quem veio, ou melhor, já soube quem veio nesse verão, mas já me esqueci, mas foram jogadores que depois tiveram o seu peso no Porto, esses E 4. será verão de 94 ou 95. Eu acho que é 5. 95, Acho que é que é a 5. última época do Bobby Sim, Robson. Sim, acho que sim. O filho do vento é Etienne Tsunda.
Ou então é 4 e se calhar no inverno não, em setembro vieram Kulkov e Juran, talvez. Talvez. Agora estou Também a pode ser associar isso. estes 4 a estes 2. Portanto, esses são os teus 4 nomes para o meio campo. Diz lá. Eu também tenho aqui 3 interessantes. O Walter Paz está repetido, portanto o Walter Paz não há hipótese. É um crão Não fugiu repetido. disto. E tenho mais 2 argentinos que um foi decepcionante porque me parecia que ia ser qualquer coisa acima disto e o outro era mesmo fraquinho. O Mário Bolatti foi decepcionante. Bolatti, sim. Acho que ele tinha alguma qualidade. Sim, Acho que sim. chegou a jogar na seleção argentina, mas aqui no Porto de facto não deu. Mário Bolatti. E o outro, Sebastián Prediger. Ai, sim, lembro vagamente, mas só vagamente. Que era mesmo muito E os limitado. adeptos do Porto também, lembram-se dele vagamente. Portanto, Prediger, Bolatti e Walter Paz era o meu Sim. meio campo. O teu quarteto acho que está mais forte. É pior ainda. E na frente, escolhi aqui 3 nomes que te vão fazer sorrir. Diz lá. Caju, Aí, Ronaldo Baroni Baroni, lembro bem. e com muita pena minha, mas teve mesmo que ser, o Vinha, Então, é sério. que apesar disso até foi útil. Sim. Então, houve uma época que marcou o Benfica e o No Sporting. Sporting. Pá, mas eu acho que ele era Sim, claro. para jogador eu percebo. do Futebol Clube do Sim, Porto. sim. Então, mas isso é como o Suk, por exemplo, não é? Sim. Aquele sul-coreano que é Sim, isto, não é? Sim. Nunca podia ser contratado pelo Porto, não era jogador É para... isso. Porque quando falamos do Sporting, Benfica e Porto, na minha cabeça, são equipas de elite europeia. Sim, O Benfica este ano está entre as 8 melhores. Claro. E muito bem. E para jogar no Benfica, no Porto e no Sporting, eu acho que há mínimos aceitáveis. Claro. Opa, e o Vinha, apesar de ter sido feliz em alguns jogos importantes, tu vias o Vinha e vias que ele não tinha mínimos aceitáveis para fazer parte do plantel do Porto. Ok. Mas o Sr. Percebo. Robson pronto, tinha essa paixão por pinheiros, não é? Exato. A expressão depois mais tarde foi recuperada pelo Paulo Sérgio Sim, e o Vinha sim. lá foi contratado. Foi só um ano, creio eu, não foi? Só? Não sei, olha, mas eu lembro-me dele, marcou na Supertaça e no campeonato. Não, Mas fala-me dos teus avançados que eu não vou... os meus avançados por acaso são 2 argentinos e tive pena porque eram 2 nomes. Foram 2 nomes Não combinamos, mas já sei quem vão ser. incríveis, mas que depois não resultaram. O Pizzi, não é? Marcou 3 golos. Acho que os 3 até foram do minuto 90 para lá, portanto era um jogador que partia sobretudo do banco, mas pronto, não fez a diferença e era um jogador que eu admirava desde os tempos. Ele antes do Barcelona Tenerife, não. Ele tem um clube antes do Barcelona. Lembro-me dele no Tenerife, creio eu. Tenerife, Barcelona. E Barcelona com Barcelona do Figo. Portanto, era um jogador. E do Ronaldo Fenómeno, E eu jogar na seleção de Espanha, o Pizzi. internacional espanhol. E o outro é o Schneider, não é? Juan Snyder. Mas esse eu sei de cor. Fez 143 minutos pelo Porto. O Snyder? Epá, não é nada. 143. Não é nada, não é? Era uma das grandes figuras da Argentina no Mundial de Sub-20, em Oh. 91. E foi expulso. E à conta dele, a Como? Argentina não pôde. À conta dele e do comportamento dos seus colegas, Horrível, a Argentina horrível. foi excluída no Mundial 93, no Mundial seguinte. Porque ele foi expulso na Luz, de facto. Naquele Portugal 3-0. Estava lá o Pochettino também. Pochettino. A Argentina acabou com 8. O Schneider foi um dos expulsos, porque estava 2, não é? E depois até fez uma carreira interessante. Saragoça. No Real Madrid também teve os seus pontos, né? Marcou os seus golos, mas no Porto veio com aquela da alma argentina, mas 143 minutos é muito pouco. Muito pouco. E pronto, e foi uma decepção, é um flop. Enfim. O Pizzi, tinhas razão, foi a Tenerife, Barcelona, e fez também, não me lembrava disto, um ano no Valência. Também não. Isso eu já não me lembrava. Também E no não. Porto fez 4 golos. 4? Foram 4, olha, tinha 3. Em 16 jogos. Em 16 jogos. Já te digo a quem é que marcou o nosso Pizzi, que de facto foi muito pouco utilizado. Foi, aliás, na Liga Portuguesa nunca foi titular. Fez 11 jogos como suplente utilizado. Foi titular uma vez na Taça de Portugal. E uma vez, curiosamente, na Liga dos Campeões, numa pré-eliminatória. Portanto, é de facto um... Isso é que época dele? Para a eliminatória com quem? Ora, espera aí. Isto é na época 2000-2001. Portanto, O quê? É para a eliminatória com o Barrytown? Não? Exatamente. Obrigado aí, até... Aliás, o único jogo que Até o Víctor Quintana fez, até o Kaiser, até o Kaiser jogaria, já lá vamos. o único jogo que o Vítor Quintana faz pelo Porto é nessa pré-eliminatória. Outro nome também. Podia estar aqui. Estar aqui. Se fosse. Sim. Se fosse o Vítor Quintana. Portanto, Rui,
Não falamos de 11, falamos de mais um bocadinho. Sim, Talvez claro. 15 ou 16, mas, Não, tem que ser porque são as tuas escolhas e as minhas. Exatamente, Portanto, são as misturamos. mas são de facto nomes que encaixam bem no rótulo de flop. Sim. Avançamos para o Benfica. Bora, vamos. Queres começar tu agora? Não, sempre tu. Oh, sempre eu. Não, vá lá, começa. Guarda-redes também estava com dúvidas entre o nosso Carlos Bócio Bócia, sim. e o Zach Thornton. A grande diferença Eu é pus que o o Zach. Thornton nunca jogou. Pois, exatamente. Não, e depois, exatamente, é verdade. É isso, é. Portanto, pus aqui o Bócio por ter feito muitos e maus jogos. Sim, o Bócia foi uma decepção, não é? O Zach Thornton, nem isso. Não o conheço, nunca Pois, vi. Nunca vi. Nem isso. Mas ele anos depois, voltou para os Estados Unidos e foi considerado o melhor guarda-redes do campeonato num campeonato, não me lembro em que ano é que foi, mas portanto chegou a ser ainda uma estrela da MLS. E mas no Benfica, de facto, esteve sempre muito aquém. O Zach Thornton chegou ao Benfica em 2003, portanto, o verão de 2003, emprestado supostamente pelo Chicago Fire, Chicago Fire, sim. e não fez nenhum jogo. Nunca esteve no banco sequer, o que é impressionante. Portanto, de facto, a minha imagem dele é de um guarda-redes muito largo, tipo futebol americano, não é? Sim. Mesmo. E de facto foi um tiro completamente ao lado Yeah. do Benfica. Sim. Portanto, entre o Thornton e o Bócio, Não, também íamos ser malzinhos para o Bócia, não é? Acho que o Bócia não merece. Quanto Sim. muito merece estar no banco. no banco, pronto. E dar a oportunidade ao Zach Thornton. Suplente do Zach Thornton. Finalmente. Exatamente. Muito Para o bem. Zach jogar no Benfica uma vez. Na baliza, estamos de acordo, Zach Thornton, então. Bora, sim. Na defesa, eu escolhi também 4 nomes curiosos. Diz. Ivan Dudic. Eu esqui o Oco Novo aí. Lembro-me de ter esquido o Oco Novo. Oco Novo. E estava no estádio quando ele marcou o único gol pelo Benfica. 2-0 ao Estrela da Amadora. E o lateral direito. Claro. Que ele também podia jogar de vez em quando a central, Central, mas, sim. mas Veio aqui, do Barcelona. do Barcelona. Como é que um jogador tão limitado veio Não do Barcelona? E percebo. com jogos pelo Barcelona. Ele tinha feito alguns jogos. Sim, não percebo também. Depois aqui os meus... Eu fiz aqui uma aldrabice. Eu pus 2 laterais esquerdos. Não consegui abdicar de nenhum deles. Tudo bem. Podes adaptá-lo à central. A ver se ele... Emmanuel Pesaresi, O Pesaresi, pô. que eu vi jogar uma vez na Póvoa e era francamente limitado. E foi expulso? E foi expulso. E o Varzinho passou. Passou 2-1. Foi campeonato ou taça nesse jogo? Taça. 2-1, sim. E o Steve Harkness, O Harkness. que jogava com o Steve na camisola, na parte de trás da camisola. E depois, esta equipa safa-se bem só com o central de raiz. King. O King também pus. King. Foi uma decepção também, sim. E os teus, Rui? Não, eu lembro-me do King. Lembro-me de ter feito o King e lembro-me também do Pesaresi. O outro central já não me lembro qual é que foi o que eu escolhi. O Pesaresi tem uma história que que é irrepetível. Pelo menos nunca visto. Se jamais repetido, logo se verá. Mas é expulso na estreia e é expulso na despedida pelo Benfica. Fez 12 jogos. 12 jogos. Estou agora aqui a ver no Então, vê telemóvel. lá. E foi expulso na estreia e na despedida, que é um acontecimento. 2 acontecimentos neste caso. E ele vinha com um currículo aceitável. Vá. Era da Lazio, não? Exatamente. Ele veio até emprestado pela Lazio. Tinha feito 9 jogos numa grande Lazio. A Lazio 2000-2001. Chegou ao Benfica. Naquele Benfica também não era fácil. Portanto, estamos a falar de um Benfica que está a sair da chamada era do Vietnã, não é? Do Vietnã, Acho que era aqueles anos. Não, péssimos. Chegou a ter um 6º lugar até. 6º e 4º depois. E 4º. Sim. E portanto a equipa era de facto muito mais limitada do que é hoje em dia. Claro, não há claro. comparação possível. Claro que não. E o Pesaresi era um jogador limitado numa equipa limitada. E, Sim. portanto, as limitações estavam à vista. Não era possível disfarçá-las. Isso é, ele chegou num verão de Zalvic, Drulovic, Simão. O Benfica reforçou-se com 12 ou 15 jogadores. Em 2001. Pois, exatamente. Sim, Em 2001. sim. E o Pesaresi era de facto um italiano. Pera, tu viste no Varzinho? Ok. Não, eu acho que esse jogo da Póvoa não é da taça, desculpa, enganei-me. É a primeira jornada do campeonato. O Benfica está a ganhar 2-0 e concentra o empate 2-2. 2-2. E ele é expulso nesse dia, pois é, porque isso é a estreia É do Benfica, dele, sim. É logo. Lembro-me que é no verão. É a primeira uma noite jornada. quente. Já sei, 2-2. Lembro-me bem disso. Não, isso não é taça, não. E eu depois Isso fiz é mais campeonato. tarde o jogo da taça com o Diamantino Miranda, Sim, em que o Benfica é eliminado com o gol do Mendonça. Sim, isso eu lembro também. Mais tarde, mas é mais Também me tarde lembro. isso. É, Muitos, é. estava em 2006. E eu não me talvez. lembro, pois, exatamente, é anos mais Por aí. tarde, sim. Oh, Rui, aqui no meio campo do Benfica coloquei 2 britânicos, o Michael Thomas Ok. e o Mark Pembridge, Cambridge, pois. o esquerdino. E à frente deles,
camisa 10, a pautar o jogo muito devagarinho, Leónidas. Boa. Lembras-te do Leónidas? Lembro. Eu pus o Lúcio Wagner, Ei, o Lúcio Wagner, que que depois foi internacional búlgaro. exatamente, era isso. Brilhante, era isso mesmo, era a Chega. Incrível. Incrível. Não é? Fez poucos jogos no Benfica, mas depois foi internacional búlgaro. Lembram do Paulo Almeida, um brasileiro que era um jogador que também vinha Muito regulado. conceituado. Sim. Do Santos até, com o Robinho, o Diego, aquele Santos que foi campeão brasileiro em 2002, o tal Santos do Pedala Robinho, não é? E ele vinha com essa magia. Não, foi uma autêntica decepção. E tu falaste dos dois britânicos que sim, também estão lá, claro. E o Michael Thomas até é um jogador histórico. Então não é, Paulo, aquele título é o título que deu um livro, deu um filme, Fever Pitch, portanto. Exatamente. Ele é o herói. Mas ele, de facto, quando chegou ao Benfica, era um jogador, tecnicamente era aceitável, mas ele não saía, de facto, do grande círculo. Do raio, sim. Recebia, tocava, mas não tinha dimensão física já para... Não. Ou não queria, ou não tinha dimensão física. Pois. Nunca percebi muito bem. E depois tinha outro ponto negativo. Nunca aceitou falar connosco, com o 0-0. Mensagens, telefonemas, não. Sério? Michael Thomas não quer. Pronto, não quer. Mas não quer, disse que não quer ou não? Não atende, ok. não reage. Ok, não ok. reage. Faz-te morto, não é? Pá, se calhar o telemóvel está fora do Pode ser, círculo pode central ser. e ele não está para apanhar. Já não chega lá. Não chega lá. Rui, na frente eu escolhi o Mauet Júnior, Não é, sim. Dean Saunders, que era um jogador também muito bem conceituado Muito bem. Sim. de Inglaterra, e o grande Martin Pringle. O Pringle, sim. Martin Pringle. Sim, o Pringle está lá, não me lembro qual é que é o meu outro avançado, pá. Mas o Pringle está lá. O Pringle é um jogador que, de facto, não se percebe, não é? Como é que foi parar aquela equipa do Helsingborg, era jogador e também carteiro. Isso é a parte engraçada, mas depois a parte que não tem graça é chegar ao Benfica e não marcar. Ele era defesa central. Exatamente. E eu entrevistei há uns anos e ele conta-me essa história. Eu lembro-me da tua entrevista. Ele tinha estado nos comandos Exatamente, lembro-me disso. no exército sueco. Sim. E era força bruta, central, força bruta. E o Tony, por algum motivo, olhou para ele e achou que estava ali um ponta de lança goleador. Sim. Com toda a simpatia que nos merece, Tony Claro. não acertou dessa vez, não é? Não, dessa vez não. Eu imagino o jogar de desconfiança de jogadores como o João Vieira Pinto, não é? Tipo, mas agora vou ter que Preudome, João Vieira Pinto, vou ter que Poborski. jogar agora com este aqui ao meu lado. É assim, é estranho. O Benfica nessa altura cometia muitos erros de casting, de facto. Inexplicável como é que se chega a esse ponto, assim tão baixo, sobretudo um ponto baixo que nós assistimos, ou melhor, que nós temos memória bem viva dessas tropelias todas. De facto, o Benfica, desde 94, com o Tony, Sim. até mesmo a para o Tony, pronto, foi olha, é o que está na moda, foi uma lufada de estar fresco. Mas depois demorou muito até, teve que ser o Jorge Jesus e o Rui Costa como diretor desportivo e o Vieira como presidente a mudar aquilo, porque foram 15 anos Sim. muito maus, de más classificações e dessas porque isto tudo, estes jogadores todos são dessa época. Todos? Não há... É tudo entre 94 e 2005. É incrível. É tudo. É uma má política de contratação. Estava aqui, se me lembrava, como é que se chamava aquele ponta de lança norueguês? O Caradas, não? Caradas. O Azar Caradas. Azar Caradas. Azar Caradas. Também podia fazer parte desta equipa. Também, sim. Só não o coloquei porque ele foi campeão. Sim. Esteve no ano do título. E pronto, isso fosse. Sim, e marcou os seus gols e os seus penaltis e pronto, foi Ainda foi útil, razoavelmente útil. Exatamente, sim. Rui, vamos avançar para o Sporting? Agora tem que ser. Vamos a isso? Bora aí. E eu sei que o teu guarda-redes é diferente do meu. Sim. E eu escolhi aqui o Azbe Jug. Sim. Epá, porque jogou poucas vezes e das poucas vezes que jogou eu de facto achei muito fraquinho. Sim. E é um nome mais ou menos recente, com 5, 6 anos. Sim. Tu foste um bocadinho mais atrás. Sim, foi um bocado mais atrás porque tem a ver com uma decepção pessoal, não é? De viver esse momento. Lembro-me que é o Katsis, não é que seja um mau guarda-redes, até porque era titular da Hungria, mas quando veio substituir o Mesaros, esperava-se
melhor, não é? Porque o Messaras era um guarda-redes muito competente. E o Catfiz não veio ocupar esse lugar, não fez esquecer o Messaras, portanto, mau. É verdade que ainda defendeu um penalti do Nené, num Sporting Benfica, no José Alvalade. Mas era um guarda-redes limitado. Claro que há outros no Sporting, então, pronto, ao longo da história, não é? Imaginas que da história recente, há muitos. E há bocado estávamos a falar até do Rodolfo Rodrigues, Sim. que também defendeu um penalti em Braga, do Kiki, que também foi um guarda-redes que veio com com grande impacto, porque era titular do Uruguai. O Uruguai era uma seleção que ia a todos os mundiais e nós não íamos a lado nenhum. E pronto, tinha um grande bigode, tinha o cabelo comprido, tinha um ar que dava medo. A verdade é que não se impôs. Nem sei quem é que entrou para o lugar do Rodolfo Rodrigues, não sei se foi o Vital. Eu acho que é o Vital e depois a seguir ao miúdo, na altura, o Rui O Rui Correia. Correia, pois, é possível. Mas eu acho que é o Vital que depois acaba essa Sim, temporada sim. a titular. E pronto, são esses dois guarda-redes. Claro que há mais, atenção. Mas o Catfiz, por tudo aquilo que se dizia e que depois não se comprovou nada, minimamente. Bom, mas agora vive na Hungria, é um advogado de sucesso e está bem na vida. Catzirs, muito bem. O meu quarteto defensivo começa com o Ivan Pires, Pires, sim. do lado direito, Isto era Paraguai, não era? paraguaio, da seleção. Ele vinha de uma equipa italiana, não sei se era Roma. Eu já Sério? isso. Do lado esquerdo, um ex-jugoslavo chamado Balajic, Valite, claro. não confundir com o Vojasic, que esse era Não, bem, claro, bem claro, superior. Claro. E os centrais, Bularus e o Gladstone. O Gladstone, claro. De acordo. O Gladstone era muito limitado. Sim. Eu tenho outro brasileiro que é o Nené. Nené, ok. O lembro Nené, que perfeitamente, também era lembro alto. perfeitamente. E lembro-me dele ser muito desengonçado e de quando estava... se nós estivéssemos no estádio a ver, era constrangedor a perceber como é que um jogador profissional conseguia fazer aquilo. Aquela falta de jeito para o jogo. Parecia um principiante. Não foi um... Também temos o caso, por exemplo, do Marcos, aquele central Marcos, do Rio lembro Ave, também, que marcava sim. muitos golos de Lembro livre, perfeitamente. Sim, sim. penalti, mas depois no Sporting não se conseguiu impor, Uhum. porque era outro mundo, claro. Mas sim, o Balajic, lembro também da contratação dele, em que ele disse que era parecido com o Yarni e com o Maldini. Mesma coisa nem Meio outra. Yarni, meio Maldini. Exatamente, sim. Mas sim, esse quarteto defensivo faria história. Rui, o Ivan Pires vinha mesmo da Roma. 32 jogos que fez na Roma. Como? É verdade. Ou a Roma estava muito fraca nesse ano, Isso foi em que ano? portanto ele é contratado pelo Sporting em 2013. Ele faz na época 2012-13 32 jogos pela Roma. E depois no Sporting? 8 jogos. 8 jogos. Pela equipa principal, ainda faz 11 jogos pela equipa B do Sporting. Portanto, e ainda joga no Libertad do Paraguai, onde é colega de equipa do Oscar Cardoso. Ainda joga agora, ok. Ainda ok, joga, ok, ainda ok. joga. Ai, caralho. Mas Grande- tem quantos anos? 34. Ah, bem, pronto. Ah, ok, é um menino. ok. É um menino. É um menino. No meio campo, vamos lá. Então, lembrei-me aqui do nosso querido e estimado Ali Hassan. Aí, aliás, sim. Depois de um brasileiro chamado Magrão, Gerson Magrão. Magrão, pá, sim. E depois de um sueco que para mim era muito, muito básico a jogar, o Farnerud. Farnerud, sim. Pontos Farnerud. Pontos Farnerud, foram os Sim, meus sim. 3 médios. Sim. Eu apanhei o Farnerud no Europeu Sub-18 em 99. Ele jogava acho que jogava no Mónaco. Farnerud, lembro-me dele, sim. Não tinha pinta. Tinha pinta, mas não era jogador. Não é? E de facto, esse trio do meio campo, sim, o Ali Hassan. O Ali Hassan era moçambicano, não é? Era um jogador. Aliás, ele apareceu a propósito da morte do Maradona, porque ele tinha uma foto com o Maradona. Portanto, era o único moçambicano a ter jogado com o Maradona. E Eu então... entrevistei nessa altura, Lá foi? Ah, boa. porque ele houve problemas graves em Moçambique, Umas cheias, não? cheias e depois um ataque na zona norte de Moçambique, Sim. feito por um grupo terrorista, creio eu, nigeriano, Uhum. na altura.
E o Aliança estava muito envolvido na causa social de apoio aos refugiados dessa zona. Sim. E portanto, lado bom da história, porque a carreira de facto aqui no Sporting foi muito pobre. Sim, foi. Apesar da foto com Maradona. Sim, com Maradona. sim. Rui, avançados, temos aqui o nosso coque, que infelizmente Bem, que agora foi notícia por piores motivos ainda. Sim. Nalitzis. Nalitzis, sim. Muito fraco. Sim, Nalitzis. Eu uma vez numa entrevista ao Quaresma, que estava nessa equipa, 2001, 2002, sim, perguntei pelo Nalitzis e ele sorriu, mas não disse nada, como quem diz. Não comment-se. Não vamos por aí, Rui. Não vamos por aí. Mas Nalitzis ainda hoje pode gabar-se de, juntamente com o Jardel, terem marcado 56 golos. O problema é que um é dele. Os outros 55 são de Jardel. 55 de Jardel e um do Nalitzis. Nalitzis, sim. E era o Nalitzis, acho que não tenho ideia, que era uma popstar na Grécia, porque a namorada e depois mulher era uma mulher muito conhecida na Grécia. Não sei se era apresentadora da televisão, se era cantora, se era modelo. Sei que o Nalitzis ganhou ali fama quando chegou ao Sporting, mas o seu currículo, de facto, o seu futebol era muito limitado. E eu vi-o a jogar em Barcelos, no velhinho Adelino Ribeiro Novo. Sim. Eu estava a começar a minha carreira de jornalista e, de facto, quando ele entrou, a forma como ele corria denunciava logo o que estava ali. Tipo, não é? Há jogadores que tu vês a tocar na bola e dizes, não, este tipo tem qualidade. O Nalitzis era o oposto. Pois. Tu vias a tocar na bola e dizes, não há hipótese. E ele vinha de Itália, do Perugia. E de facto, 13 jogos, 1 golo no Sporting. Pois, é isso. Para completar a minha equipa, Edel. O Edel. Lembras-te do Edel? Lembro, sim senhor, sim. O Edel era um jogador que... O Edel, houve um jogo, acho que é o primeiro jogador de Sporting a marcar 3 golos como suplente. Ele entrou em Vidal Pinheiro. O Sporting ganhou, não sei, eu tenho ideia que é Vidal Pinheiro e Salgueiros, mas posso estar enganado. Ele entrou e marcou 3 golos. É o primeiro sportinguista a marcar 3 golos como suplente, o que é um feito extraordinário, mas lá está. Depois não teve continuidade. Não teve. Ele era brasileiro. É português, mesmo português. Portanto, o Edel é o diminutivo de, senhoras e senhores, Edelfrides. Edelfrides Viveiros Lima. Bom, se isto não é Brasil, não sei, português, está bem, ok. Eu tinha o no 0-0 tenho aqui país de nascimento de Portugal. Pois sim, portanto, claro. Como o 0-0 raramente erra e nunca está enganado. Portanto, assumo que o Edel seja mesmo português. Mas lembro-me desse hat-trick dele, ele era um jogador assim. Teve esse momento, pronto. Esse momento de euforia. Rui, e os teus avançados do Sporting? Antes avançamos para o nosso então, tu falaste do Nalitzis e o outro era o Securavi, como há bocado Tomás disse. Securavi. O Securavi, quando foi anunciado na véspera, não sei se foi o Santana Lopes, que ia apresentar um grande reforço. E eu tinha ideia do Santana Lopes, ao lado dele. E até foi um primo meu, quem me dera que fosse o Securavi. Não sei porquê, mas no dia seguinte, quando na capa de um dos jornais diz Securavi, foi, então isto é mágico. Portanto, o teu primo, o de todos os avançados do mundo, ele criou o Securavi. Sim, e saiu na rifa. E de facto o Securavi, o que é que tem? Tem uma bola na barra, em Chaves, e pouco mais. Acho que o registro dele noturno é mais forte, mais produtivo, sim. Mas lá está, era um homem com uma grande envergadura. Tinha sido uma figura da Checoslováquia no Mundial 90. Sim. Marcou 5 golos, 3 deles da Costa Rica, todos de cabeça nesse jogo. Era um jogador possante que tinha feito história também em Itália, muitos golos. E pronto, e pensava-se, em Portugal então ainda dá para marcar uns golitos, mas não se conseguiu impor. E foi, de facto, essa foi uma grande decepção, porque esperava-se muito mais. É tipo catecismo, a gente está à espera de, e depois quando não resulta minimamente ficamos chocados. Isto já vai longo, vamos avançar para o nosso Domingo Desportivo. Finalmente. Domingo Desportivo. Seu Rui, apresentas aqui o maior farsante da história do futebol. O famoso Kaiser.
Carlos Kaiser. Carlos Kaiser. Já vi escrito de maneira diferente, até vi uma vez com Y e com Z, da própria imprensa brasileira, da época dos anos 80. É um jogador com muitas aspas, porque nunca fez nada, mas mesmo assim enganou mais de meio mundo durante 26 anos, se não me engano, com uma série de mentiras, com muitos treinos, mas sem jogos oficiais, sem com S, atenção. Não é com C. E tu há bocado dizias, é o personagem, e é mesmo. E agora passo-te a bola a ti, porque a única pessoa que está nesta sala e que o entrevistou foste tu. É verdade, acho que fui o primeiro cá em Portugal até, com alguma sorte, porque eu vi a história dele num jornal brasileiro, Gazeta Esportiva, ou Lance, na altura, e aquilo de facto, tipo, isto é possível. E eu pedi o contacto dele a um amigo, e ele deu-me o contacto de casa, do Kaiser, curiosamente, e atendeu. Eu liguei para lá e ele atendeu o telefone. E naturalmente estás a ver a personagem, não é? O mais... como é que é dizer isto? O mais carioca possível, descontraído, sim. bem disposto, bem humorado, relaxado, e teve ali meia hora a falar comigo. Portanto, foi incrível, incrível. E de facto a carreira dele é esquisitíssima. Eu estava a ver aqui se conseguia descobrir essa entrevista para passar aqui alguma frase assim mais forte, porque eu recordo-me de uma vez, portanto, ele era mesmo muito fraco e utilizou a sua fama de amigo do Romário, por exemplo. Renato Do Gaúcho. Renato Gaúcho. Ele saía à noite... Com eles. Não, com eles. Mas às vezes ele chegava antes à discoteca e dizia que era o Renato Gaúcho, porque ele parecia o Renato Gaúcho fisicamente. Cabelo comprido. Isto estamos a falar de anos 80, não havia internet, não havia nada, não é? Então ele entrava e isto quem conta isto é o Renato Gaúcho. Uma vez o Renato Gaúcho em Búzios, que é perto do Rio de Janeiro, chegou lá com a sua galera, como ele diz, chegou lá, disse que era o Renato Gaúcho e ele tinha uma área VIP naquela discoteca. E o segurança não deixou entrar porque disse que o Renato Gaúcho já tinha entrado. Disse ao Renato Gaúcho que o Renato Gaúcho já tinha entrado. Portanto, isto é o bom. Kaiser. Portanto, eu entrevistei em 2011, portanto já foi há 12 anos. E o título é Nunca fiz um jogo completo, golos jamais. Portanto, é um burlão autêntico, mas de facto a nossa curiosidade é Carlos, mas como é que tu passas pelo Botafogo, Flamengo, Puebla do México, Bangu, Ajaccio em França, Fluminense, Vasco da Gama, América, Independiente da Argentina e El Paso dos Estados Unidos? Ele jogou, quer dizer, foi inscrito por todos estes clubes. Eu vi hoje uma reportagem, um artigo de jornal dos anos 80, em que dizia que ele tinha chegado ao Ajaccio, portanto, na Córcega, e falámos ainda há poucas semanas sobre a Córcega, sobre essa ilha. Ele chegou lá, deslumbrou. Aquilo era um artigo curto de 2 colunas, mas era bastante explícito. O Ajaccio estava na 3ª divisão, com o seu talento ajudou o Ajaccio a subir à 2ª divisão como melhor marcador da equipa e depois ajudou o Ajaccio a manter-se na 2ª durante 8 anos seguidos. Isto era um artigo incrível, no jornal brasileiro nos anos 80. Incrível. Porque também temos que entender que ele também tinha amigos no jornalismo e portanto dava para forjar toda uma carreira ou forjar feitos, não é? Não é de toda normal. Muitas vezes nós agarramos um jornal português dos anos 50 e anos 60 e qualquer feito de um atleta português, seja um Joaquim Agostinho ou seja um outro qualquer, e às vezes é notório da força do jornalista em puxar para cima o seu orgulho nacional, porque não foi o caso, mas imagina, porque o Joaquim Agostinho acabou em 24º lugar, porque da meia da etapa teve um furo, mesmo assim recuperou, e pronto, e ali tipo, as pessoas ao ler aquilo pensavam, 24º, mas sim, não é bom para ele, mas percebo-te. Se ele teve um furo, ok. Percebo. E às vezes é jogos de basquetebol com Espanha, em que Portugal é goleado em basquetebol, e o título é boa primeira parte, mas por aí. E o resultado é 32-64. Sim.
E demos luta, portanto dá muito esse orgulho. Imagino nos anos 80, com o Kaiser sendo amigo desses jornalistas. Pá, para ver uma peça em que diz que ele foi o melhor marcador da terceira divisão francesa, quando nunca jogou naquele clube. Aliás, da história desse clube é interessante porque ele é apresentado, de facto, estádio cheio e uma série de bolas, porque ia haver um treino conjunto. Exatamente. E ele começa a ajustar as bolas para a bancada, até não haver bolas. E depois então, pá, se não há bolas, tem que ser um treino físico. E o treino físico dava para escapar. Disfarçava. Porque ele corria, não é? O resto é que não. Opa, há um documentário mesmo sobre ele, Olha, que saiu há uns anos, há poucos anos. Não sei ainda se bem que viste. fala, vi numa amostra de cinema em Penafiel e o convidado especial foi o Abel Ferreira, Muito bem. de lá, Recordo-me- filho da terra. Lembro-me perfeitamente disso. Foi antes da pandemia mesmo, não foi? 2019, creio eu. Sim, foi, 19, exatamente. E o nosso Pá, amigo espetacular. Bebeto participa. Participa. Tem um testemunho sobre... Então o Romário também participa, o Renato Gaúcho, o Carlos Alberto Torres. É uma série de O craques. Kaiser conhecia-os a todos. Todos, era amigo de todos. Isso também facilitava. Lembras-te do Valtinho, que jogou no Sporting? Claro, O Valtinho. lembro. Eu, quando fiz esta entrevista, depois falei com o Valtinho, porque ele foi colega de equipa do Kaiser no América. Na América do Rio, sim. E o Valtinho contou uma história muito engraçada, que foi, certo dia o América ganhou uma prova estadual e ia ser recebido no Palácio do Governador. E o Kaiser não fazia parte do plantel. O Romário estava com o Valtinho, portanto o Romário estaria lá nessa altura, iam ser recebidos pelo Governador, e o Kaiser, à última hora, perguntou ao Valtinho, era muito amigo, olha, posso ir com vocês? Podes lá, é um tipo simpático, anda daí. Sim, na boa. E depois há uma foto que é tirada nessa altura com o Romário, o Governador e o Carlos Kaiser. E o Carlos Kaiser andava sempre com aquela foto na carteira para todo lado para dizer, eu e o Romário fazemos uma dupla no ataque. Pá, ele era assim, Sim, era assim. sim. E como não havia internet, de facto, que a comunicação era muito residual, deu para viver durante 20 anos no futebol. E há outra história, não sei se é no Fluminense, em que ele andava constantemente no balneário a falar ao telefone em inglês e a dizer, ou em português, e a dizer não, eu estou bem aqui, não quero sair e tal. E um dia foi tomar banho, acho que deixou o telemóvel, era um telemóvel brincar. Não era um telemóvel a sério sequer. Que personagem, minha nossa. Carlos Kaiser. Carlos Kaiser. Oh, Rui, isto já vai longo hoje. Vamos acabar, vamos fechar por aqui. Vamos. Antes de acabarmos, um obrigado ao Gonçalo Costa pela Claro. visita. Obrigado, Gonçalo. Um obrigado telar. ao José Pedro Afonso, nosso Zeca, pelos cuidados técnicos. Claro. Sigam-nos no Spotify. Precisamos de crescer. Precisamos porque queremos Claro. estar cada vez mais presentes Força aí. com a nossa comunidade. Rui, voltamos para a semana. Voltamos. Um grande abraço, pai. Obrigado. Obrigado a Igualmente. todos.